I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Pessoal, hoje nós estamos aqui com uma gravação com uma pessoa muito especial. O nome dela, Tiquininha. O trabalho dela é com o Ministério Infantil, através de palhaços, fantoches. E para mim é um prazer estar aqui com a Tiquininha, porque ela acompanhou em vários momentos do nosso ministério de pregação da palavra, principalmente em Belo Horizonte, nas regiões em volta de Belo Horizonte, e nós vamos conhecer um pouco deste ministério tão esquecido muitas das vezes dentro da igreja com respeito às crianças, na evangelização dos baixinhos. É um prazer, viu, Tiquininha, estar com você aqui. E, claro, o nome dela oficial não é Tiquininha. Tiquininha, qual é o seu nome verdadeiro, por favor? Meu nome é Terezinha Neves Collins. Sim, você é natural de onde, Terezinha? Belo Horizonte. Olha, nem eu sabia que o nome dela era Terezinha. Seja bem-vinda, tá? Para o nosso quadro a respeito de entrevistas, que nós vamos estar sempre convidando novas pessoas para trazer o seu testemunho, as suas dicas para o ministério, conforme nós estamos aqui apresentando. Como foi a sua conversão, Tiquininha? O que aconteceu que você encontrou o Senhor Jesus? Como que você encontrou esta fé no nome de Jesus? Como que começou o seu ministério? O meu encontro assim foi ali morando em Castanheiras ainda, né, com o pastor, conheci o pastor Geraldo, né, que ele brincava, fazia evangelismo muito com jovens e crianças. E eu, né, vestia de Xuxa, ficava com as paquitas lá brincando e ele ficava observando isso. E um dia ele me chamou para participar de um teatro que ia ter numa escola onde ia ter competição, né, nesse teatro. E ele me convidou e eu não estava querendo ir muito, não. Falava assim, mas esses crentes na hora que começa a chamar a gente, né, não larga. Mas ele chamava todas as outras pessoas lá, os adolescentes, e eu aceitei e gostei muito de fazer esse teatro. Teve outros teatros e assim eu comecei a visitar a igreja lá, que é a Batista Castanheiras, né? Comecei a visitar e ali eu fui fazendo teatro com ele para escolas, assim, conhecendo o pastor Geraldo, e isso me encantou porque ele era bem diferente, né? Jogava bola e fazia umas coisas assim que eu nunca vi outros pastores fazendo ali para fazer o evangelismo. Então, e eu gostei muito de participar até o dia que eu falei assim, não, eu quero conhecer mais, eu quero estar perto, quero aprender sobre esse Deus aí que você tanto prega, que você tanto fala. Então ali foi o seu primeiro contato com o Evangelho, Isso. Ao aceitar o Senhor Jesus, foi também nessa ocasião? Isso, através do pastor Geraldo, da Tininha, e, né, e de uma outra irmã também, que era também, sempre pregava o Evangelho para mim ali, falava do amor de Cristo, né? Então, eu não gostava porque muitas pessoas que me viam, né, naquela época vestida de palhaço, brincando, né, eles falavam assim, não, Tiquininha, você tem que, né, você não pode vestir de palhaço que não é de Deus. Eu não entendia muito essas coisas, né? Sim. Até que o Geraldo me mostrou uma outra coisa, o pastor Geraldo, e me mostrou um evangelho que se... Inclusivo, né? Inclusive nessas participações que são de artes cênicas, Isso. de teatro, uma forma lúdica até mesmo de apresentar o próprio Evangelho, né? Um universo bem infantil, não é? Até para trabalhar com as crianças, para alcançá-las assim, de uma forma mais efetiva. Às vezes falta isso muito dentro da igreja. Ali você ouviu o Evangelho, o nome de Jesus, e ali você já montou um grupo de teatro, ou já com jovens. Como é que se deu o início aí do seu ministério dentro da igreja? Como é que foi? Você reuniu já logo com um grupo de pessoas interessadas? Sim, o pastor Geraldo sempre participou Sim. de tudo. Ele fazia questão de andar com jovens, com as crianças. Então ele é muito participativo. Hoje ele é pastor numa igreja em Mariana. Ele sempre foi muito participativo com isso, né?
e ensinava. Ele sempre falava que a gente tem, que a igreja tem que fazer discípulos, né? E ele sempre ensinava isso pra gente. A gente, ali na igreja, eu tive a oportunidade, junto com a Tininha e outras irmãs da igreja, a fazer grupos de dança e com os adolescentes, de teatro. Aí assim foi, a gente não parava, fazia apresentações nas igrejas, em escolas, na rua, pregava, fazia teatro dentro do ônibus, na praça, em qualquer lugar a gente estava fazendo. Tudo isso o pastor Geraldo interagindo com esse grupo de pessoas, né? E vocês colocando todo esse talento, principalmente de expressões artísticas, em prol do próprio evangelho. É isso que acontecia? Isso. E hoje, Tiquininha, o que mudou a partir desse encontro com o Senhor Jesus? Hoje você pode olhar para o seu passado. O que mudou hoje na sua vida? Quais foram as vantagens, ou vamos dizer assim, os benefícios do evangelho quando entrou na sua vida? Mudou muita coisa, Tiquininha? Nossa! Mudou, ainda tem que mudar. Sim. Eu sei que tem que mudar muito mais, né? Mas mudou, transformou a minha vida. Transformou a vida da minha família, né? E a família, e mudou a vida também daqueles que me acompanhavam também, porque através do que eu aprendi, eles viram em mim uma mudança assim, e muitos chegaram a falar, nossa, eles mudou demais, né? E eu preciso mudar muito mais ainda. E eu tive, porque a gente, pelo menos o que aconteceu comigo, foi aceitar essa palavra que a gente cresce, né? Cresce aprendendo, evolui e tudo, mas às vezes fica o nosso eu. Então eu ainda tinha muito eu dentro, eu fazia os trabalhos, mas tinha muito aquela tiquininha que tem que aparecer. Eu sou aparecida, sim, mas hoje eu sou aparecida, mas eu tenho consciência. Sim. Até onde que eu posso e não posso, mas antes eu era aparecida dentro de mim, assim, de querer aparecer mesmo, porque as crianças já me conheciam como a Tiquininha. Sim. E então, quando eu chamava para sair, para ir em algum lugar, as crianças vinham naturalmente e as mães deixavam. Então era uma coisa assim muito espontânea, não tinha que explicar muita coisa. A Tiquininha tá ali, então vamos acompanhar. Então, eu tinha muito isso, esse eu. Quando aprendi que o meu eu tinha que morrer e Deus crescer, porque eu estava brincando, eu estava ensinando, às vezes eu contava histórias até evangélicas, mas eu vi que isso não estava fazendo efeito, porque estava faltando alguma coisa, né? E quando eu fiz um curso da APEC, né? Aqui em Belo Horizonte, né? Isso. Eu lembro que eu fui na sua formatura. Isso, foi ali na Igreja Batista, ali na Raul Soares, não é isso? Isso. Depois que eu fiz o curso da APEC com o pastor José Altair. Vou colocar um pequeno trecho de um trabalho evangelístico realizado lá em Jequitibá, Sumidouro, exatamente. Então, um trabalho com crianças fantástico com a Tiquininha. Ali no caso é o quê? Aquela cidadezinha. Ali é o Sumidouro. Ali é o Sumidouro? Estamos chegando já, ó. Agora eu não estou tirando foto, sabe o que eu estou fazendo? Aê! Pronto,
Viram como foi interessante o trabalho realizado ali? Tantas crianças, tantos adultos que são alcançados através do Ministério de Teatro, de apresentações diversas, tudo para levar o Evangelho de Cristo a lugares muitas vezes distantes e de uma forma bem lúdica, divertida, através do ministério desses amados irmãos. Então hoje, Tiquininha, eu posso te perguntar, o que você faz exatamente na igreja? Você é professora de escola dominical ou tem um ministério mais voltado para esses tipos de eventos, né, para a evangelização de crianças na escola dominical? Como é que é a sua atuação hoje dentro da igreja? Bom, a minha atuação eu fico na salinha, né? Na igreja que eu frequento, que é a Igreja Batista Rosa de Saron, nós fazemos uma programação de cada domingo. Tem uma professora que fica na salinha e eu fico num desses dias, né? Nesse domingo. Essa é a minha atuação. Nós ensaiamos as crianças para fazer um teatro, né, uma dança, mas o que eu gosto mesmo é fazer evangelismo na rua, em outras igrejas. Eu visito algumas igrejas, né, que me chamam para contar história, e é isso, eu gosto de estar com as crianças. E hoje, né, a gente tem um culto no lar, que eu aprendi até na FEC também. A gente faz um culto com as crianças, que parou por causa da pandemia, mas logo vai estar voltando, que é o culto no lar, onde as crianças que dirigem esse culto. Eu, mais a Karina, nós vamos junto para administrar, mas as crianças que oram, elas que pregam a palavra, elas que fazem um louvor, elas que fazem o encerramento. Então, isso foi muito rico, sabe? Sim. E não só elas, nós aprendemos tudo juntos, e as famílias ficaram encantadas de ver ali as crianças fazendo as atividades, e foi maravilhoso. Inclusive, parece que você já até fez alguns cultos, né, no seu lar, com a direção também só de crianças, não é isso? Isso, eu fiz. Então, uma experiência muito positiva, né? Fiz o culto, deu acho que 2 ou 3 anos, né, o culto no lar. E as crianças iam lá para casa toda sexta-feira, tinha um lanche, onde eu contava uma história, a gente fazia o louvor, e a gente tinha uma caixinha de pergunta, porque na minha casa não ia crianças só evangélicas, iam crianças católicas, crianças que a família não ia em igreja nenhuma. Então ali a gente tirava um tempo da caixinha que tinha de pergunta, onde a gente falava o que elas gostariam de saber, né? E sobre a gente Bíblia, sobre Bíblia, sobre o até de outros assuntos e assim, era livre até de outros Sim. assuntos, mas os outros assuntos, porque a gente sabe que tudo que a gente busca tem na palavra de Deus, né? Então, aquilo que elas perguntavam, a gente ia lá na palavra de Deus. Eu tinha coisas que eu não sabia responder, mas eu sempre tinha um pastor para me buscar, para me orientar. Eu sempre perguntava, pastor, né, o meu pastor Jorge, né, que inclusive é meu tio. Tem o pastor aqui também, que sempre eu também perguntava para ele, né, o pastor Sérgio, pastor Geraldo. Então, eu tenho alguns pastores que quando eu tenho uma dúvida, eu ligava, eu falava, tá acontecendo isso, como é que eu faço, o que é que eu faço? Sim. Então, mas foi um momento muito prazeroso também. Aí quando você viu os pequeninos lá, todos reunidos, né, uns dando abertura, pregando o evangelho, falando do amor de Deus, qual sentimento vem dentro do seu coração? O que você sente na hora? Criança é mais pura para anunciar o evangelho, se é que tem como medir a pureza de alguém, mas deve ser um momento muito gostoso, não é verdade? É assim, sabe, é emocionante. Foi momentos assim que, vendo as crianças ali contar a sua história e falar por que está contando aquela história, e adultos chorarem, chegar perto da gente e falar assim, como que essa palavra tocou, como essa palavra assim foi para mim. Então são momentos assim que se você ainda não faz, né, um culto no lar com as crianças,
você que tem esse ministério, pode fazer, porque é recompensador ver as crianças e elas ficam assim, hoje é meu dia, que dia que vai ser meu dia? Nossa, então é muito... E aquela criança que é até tímida, porque nós tivemos casos de crianças que tinha medo, tinha vergonha, aí a gente falava, a Karina falava, eu vou ficar do seu lado, eu vou te ajudar. Então não precisa, então a criança chegava lá, falava poucas palavras, mas não tinha importância, não tinha problema nenhum, porque a gente estava ali do lado e ela continuava falando e às vezes olhava pra gente, a gente completava, as outras crianças completavam, então é um momento assim de crescimento, eu acho que tanto na palavra de Deus quanto pessoal também. Que bênção! A gente sabe que você passou por uma preparação, além da sua conversão, da sua inserção dentro da igreja, dentro da sua caminhada, você se preparou na APEC. A APEC é uma instituição de ensino, né, qualificando aí os professores eclesiásticos para o Ministério de Ensino da Palavra voltado às crianças. Vou até colocar o endereço tudo direitinho daqui de Belo Horizonte para quem se interessa em realizar. É um curso excelente, não é? E porque qualifica e realmente prepara as pessoas para o Ministério Infantil. Além disso, você está fazendo agora pedagogia, é isso? Isso. Então, se qualificando aí também com um curso superior. Então, meus amados e amadas irmãs, se vocês que têm esse ministério, além de ter os cursos eclesiásticos, também é importante a gente pensar numa questão de uma faculdade, também da pedagogia, que é voltado também para a área de ensino, utilizando todas as ferramentas necessárias para a pregação do Evangelho. Então, Tiquinia, qual seria a sua mensagem para a igreja de hoje, para as pessoas que estão te ouvindo lá através desse bate-papo da fé que nós estamos aqui? Tem um olhar, né? Um olhar para as crianças, sabe? Buscar aprender, buscar sabedoria. Eu acho que quando uns momentos que eu pedi, falei, Senhor, eu quero aprender e eu preciso mais, eu estou buscando mais, até aprendendo aqui com o pastor, né? Porque ele também tem o seu canal que nos ensina a palavra de Deus. Então eu estou participando, entrei no canal, são as palestras que dão, são as aulas que eles dão, que nós aprendemos muito. Então é buscar entender, compreender e ensinar e ter um olhar sensível, né, de sensibilidade para todas as crianças, para que elas realmente venham crescer na palavra do Senhor e superar os desafios, né, porque eu acho que quando tem um alicerce, né, a criança tem um alicerce, ela vai crescer sabendo que vai passar por certas coisas, né, vai ter certas coisas que não vão acontecer, que ela queira, mas o que o Senhor está com ela ali, está dando força, ela pode clamar ao Senhor, ela pode orar, ela pode buscar, ela pode aprender isso, e superar tudo, porque tá tão difícil, né, na escola, em qualquer outro lugar, que ali nós não vamos ficar do lado da criança o tempo todo, mas que ela possa tomar, isso que eu falo com as crianças na salinha, que elas possam ter isso na mente e no coração, porque vai chegar um dia que elas vão ter que decidir, e vão saber o que é certo e o que é errado, e elas vão ter que decidir qual caminho seguir. Que elas tenham as crianças o caminho que se deve seguir, né? Para quando for mais tarde ou mais velhos, para que não se desvie dele, através da mensagem do Evangelho. O Evangelho é uma semente, e a gente vai lançando para o campo, e um dia, em nome de Jesus, aquela semente vai crescer e vai dar ali muitos frutos para a honra e glória do nome de Jesus. É por isso que eu coloquei porque tem o carretel de emoções, sim, né? O carretel de emoções é mais voltado para a escola mesmo, né? Das professoras, as histórias que pedem, e tem o que quando eu visito as igrejas, eu coloquei pequenas sementes, grandes frutos, porque ali a gente joga assim a nossa sementinha,
a gente planta em canções, em histórias, em brincadeiras, com dinâmicas, e a gente ali fala por que está fazendo aquela brincadeira, qual o motivo daquela brincadeira, qual o motivo daquela dinâmica, e depois vem a história, e depois vem aquela canção direcionada àquela história que você contou, e aquilo ali a criança vai colocando ali no seu coração, e a semente vai plantada, porque tem muitas igrejas que eu já fui, que a criança fala, aquela história, eu lembro da história que você contou, aquela brincadeira que você fez. Tempos depois. Muitos tempos depois. Então, eu por isso que, né, Deus colocou no meu coração, pequenas sementes, grandes frutos. Eu sei que não é ali a semente foi plantada. Né? Olha, a gente teve uma experiência muito interessante aqui no bairro Minas Caixa, em Belo Horizonte, num aglomerado, uma festa muito bonita com mais de 600 crianças, que era o Natal das Crianças, que nós realizamos ali com princípios da Palavra de Deus, do Evangelho, e tendo ali a distribuição também de presentes. Então são ações assim, com teatros e tantas outras formas de expressão artística, que nós podemos alcançar muitos corações, muitas pessoas dentro e fora das nossas próprias igrejas. E ali, o que mais me impressiona é quando a igreja, infelizmente, ela se fecha entre quatro paredes e esquece os que estão lá fora. O seu trabalho, ele demonstra isso, ele está dentro da igreja, mas também principalmente fora da igreja, alcançando outras vidas, alcançando outras pessoas, alcançando crianças, adultos, porque cada criança que tem um toque do evangelho, ali tem 2 ou 3 adultos por trás. Então é uma forma também de semear a palavra. Sim, pode dizer. Infelizmente isso que o pastor falou é verdade, e a gente sente principalmente quando tem pessoas que são evangélicas, que conhecem a palavra de Deus e ainda não entendem o id, de pregar a toda criatura. Então eu vejo muitas pessoas às vezes me criticando porque eu vou contar histórias. Eu conheço pessoas que são católicas, que me ligam e falam, ô Tiquininha, vem aqui na paróquia pregar aqui, contar uma história para as crianças. Eu vou. Tem uma lá em Santa Luzia, né, que é uma professora que sempre me chama no final do ano, que lá eles fazem entrega de cesta, que é maravilhoso lá, vão muitas pessoas lá. Ela me chama, Tiquininha, vamos lá contar a história. E eu vou. Então, assim, ir e pregar o evangelho, né? Tiquininha, foi um prazer ter conversado com você, a gente ter esse bate-papo nessa entrevista tão gostosa. Qual é a mensagem que você daria para os líderes, pastores, os dirigentes de igreja hoje, pastores e pastoras, né? Qual que seria a mensagem que você daria para eles? Pode ser de elogio, pode ser também de puxão de orelha, é a sua oportunidade, nenhum deles vai poder te revidar. Bom, primeiro a gente, né, por visitar várias igrejas, assim, eu quero dar os parabéns, porque eu estou vendo que tem pastores, muitos líderes estão buscando aprender, né, aprender mais sobre a palavra para evangelização das crianças. Então isso é muito bom. Aí estão abrindo as portas, os pastores estão abrindo, sabe, essa margem e perguntando o que está precisando. Isso é muito legal. Vamos fazer o melhor. Tem muitos pastores e líderes assim. Mas também infelizmente a gente conhece alguns pastores líderes que às vezes não têm essa abertura. Então, para as crianças é tudo no cantinho, é tudo no diminutivo, isso aqui tá bom, essas brincadeirinhas. Então, que nós possamos juntos fazer o melhor para as crianças, né? Elas merecem o melhor, porque isso dá fruto, né? Muitas crianças, através dessas aprendizagens, elas trazem ali as famílias, né, que às vezes não frequentam a igreja, mas por ela estar ali aprendendo a palavra de Deus e a semente sendo plantada, ela está levando esse conhecimento para dentro da sua casa e tocando nas famílias. Então é muito importante. Eu acho que para a árvore florescer, a gente tem que começar ali, pequenininhos, pregando a palavra para mais jovens, e ali tem
aquela continuidade, né? Sim. Mas quando chega das crianças, aí só tem ali aquelas pessoas que ficam geralmente ensinando ali na sala, né, junto com as crianças, e às vezes, e não tem uma pessoa para ficar no microfone, para ligar pra gente, para ficar ajudar. Ou seja, o ministério às vezes é esquecido. É esquecido. Então é só isso mesmo, mas nós possamos. Então, pastores, aí, ó, buscar. uma dica para vocês: invista no ministério infantil da sua igreja. Isso. Material didático é muito Muito importante. A Na qualificação PEC dos tem professores. muita coisa legal, muitas coisas visuais. Tiquininha, foi um prazer ter você aqui. Espero que você venha outras vezes para compartilhar conosco o seu conhecimento. Nós vamos ter outras entrevistas, principalmente para falar sobre a organização da Escola Bíblica Dominical, voltada para as crianças, que é um dos nossos cursos que nós vamos apresentar em nossa plataforma. Obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe. Obrigada. Um grande abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigada. Tchau. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.